Amém! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a pastora Isa, sou uma das pastoras auxiliares aqui da igreja, juntamente com o pastor Dan, os pastores Adriano e Ivanildo, e agora o pastor Tiago e a pastora Helena. Amém? Os nossos apóstolos não conseguiram estar hoje aqui conosco e me deixou essa função, me incumbiu dessa missão, que glória a Deus, hoje o Senhor já fez pela manhã e eu tenho certeza que agora à noite não vai ser diferente. Amém? Eu já vou começar para a gente já entrar na palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor hoje, Ele vai falar muito nos nossos corações. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que antes dessa palavra ela ministrar no seu coração, ela ministrou no meu. Nós sempre temos algo a melhorar. Nós sempre temos algo para acrescentar em nossas vidas. E essa palavra, antes mesmo dela confrontar o teu coração, ela me confrontou também. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você se sentir um pouquinho confrontado, dá glória a Deus e nós estamos juntos. Porque eu também passei por isso mais cedo. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Achei demais isso, gente. Tá muito bom esse negócio. No livro de Eclesiastes 11:5. Vou dar tempo para vocês abrirem. Quando vocês abrem, eu gostaria de saber quantos irmãos nos visitam hoje pela primeira vez. Levanta a mão assim. Uau! Glória a Deus, aleluia! Sejam muito bem-vindos à família. Família do Reino é uma família para você pertencer, amém? Espero que você tenha se sentido muito amado, desde a hora que você entrou até o final do culto. Você vai se sentir muito amado, amém? Vai dizer assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. A palavra que Deus ministrou no meu coração é: você não pode entender e compreender como Deus trabalha. A gente pode dizer que hoje a ciência ela é muito avançada. Então a ciência ela consegue dizer aonde o vento vai soprar, para qual sentido ele vai soprar, de onde ele está vindo. Mas ainda assim, você não consegue me dizer qual caminho ele toma. Como assim, pastora? Você não sabe me dizer até onde ele está passando. Não tem uma rua trilhada lá em cima e o vento obedece a essa rua. Igual modo é Deus nas nossas vidas. Eu sei que Ele está fazendo, mas eu não vejo Ele fazer. Aqui também vai dizer que, da mesma forma, é um bebê gerado no ventre. Hoje, eu e você, nós sabemos quando tudo acontece. Em que momento os tecidos são formados, em que momento os órgãos são formados. Mas uma coisa que a gente não consegue dizer é como, visualmente. Você não visualiza, ou a gente olha para uma mulher grávida e é transparente a barriga dela e você vê tudo acontecendo. Você não vê. Você sabe que está sendo formado, mas você não vê acontecendo. Igualmente são as obras do Senhor na nossa vida. Não é porque você não está vendo que Ele não está trabalhando. Não é porque você não está vendo que Ele não está fazendo na sua vida. E é isso que o Senhor vai ministrar hoje. Eu posso não ver, mas eu sei que Ele está. Eu sei que Ele está fazendo. Deus não te chamou para entender. Deus te chamou para crer. E você precisa ter essa consciência nessa noite. Pastora, mas por que, né? Por que a gente não entende? Por que não é mais fácil? Deus podia simplesmente falar assim, ó: pastora Isa, filha, você será pastora. Eu vou te levar para tal lugar. Lá você fará isso, isso e isso. E você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele poderia
Sim. Eu ia querer? Não. Com certeza não. Porque se Deus te fala o processo que você vai enfrentar para chegar na promessa, você desiste. Porque você vai falar assim, eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu estou preparado. Mas teu pai te conhece muito mais do que você mesmo. Porque ele não te dá fardo maior do que você possa suportar. Você é muito mais forte do que você imagina. Porque quando você está em Deus, é Ele que é a tua força. Então, Deus não explica como vai acontecer, gente. Ele não explica. Ele não fala assim, você vai chegar, mas para chegar lá você vai passar por isso, isso, isso. Mas você vai chegar. E aí, a gente começa a olhar e entender um pouquinho. A Bíblia diz que Deus se agrada da nossa fé. Então, uma das coisas que é gerada no processo é a fé. E eu venho conversar com vocês nessa noite 2 níveis de fé. Eu quero abordar com vocês 2 níveis. E o primeiro nível de fé, nós vamos ver ali em Mateus 6:25. Vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida muito mais que o mantimento e o corpo muito mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhais para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui nós temos o primeiro momento que Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. Então, pastora, qual que é o primeiro nível da fé? É o nível da fé da provisão. É você saber que o Senhor irá prover tudo. Só que essa é uma grande dificuldade. Porque você quer merecer a provisão do Senhor. Provisão é alimento, é roupa, é o básico. Eu não estou falando aqui de grandes promessas, de grandes bênçãos. Eu estou falando do básico. Por isso que é o primeiro nível. É você entender que o básico o Senhor vai prover. Você entender que o alimento não vai faltar. Mas você quer merecer. E por isso muitas vezes a gente duvida. Mas deixa eu te dar um exemplo. Eu ainda não sou mãe. Um dia eu serei, amém? E deixa eu te falar. Meu filho ainda não nasceu. Mas quando ele nascer, ele vai morar na minha casa, ele vai comer a minha comida, ele vai vestir as roupas que eu comprar para ele vestir. E eu vou te perguntar, ele mereceu aquilo? Não. Não é porque ele merece, é porque ele é meu filho. Não é porque você merece, é porque você é filho. Então as pessoas elas têm dificuldade de entender a paternidade de Deus. A provisão tem a ver com paternidade. Um pai não vai deixar faltar comida para o seu filho. O pai deixa de comer para dar de comer ao filho. E assim é o nosso pai. Nessa noite o Senhor quer que você rompa essa barreira. Porque é o nível mais raso da fé. Enquanto você não entender que Ele vai prover o alimento, você não consegue ir para um novo nível nele. Porque você ainda está no mais raso.
você boca de Deus na sua vida. Não vai faltar. Vai chegar até o final do mês. As contas serão pagas. Confia. Porque o Pai Celestial é muito melhor que nós. E nós não daríamos pedra para o nosso filho comer. De onde você tirou que Deus vai fazer isso com você? Deus não é um Deus egoísta. Deus é um Deus de amor. E Deus vai prover para você. Então você precisa entender que a provisão de Deus, ela não é porque nós merecemos. Ela é porque nós somos filhos. Mas alguns podem estar pensando aqui, pastora, mas e como é que eu faço para ser filho? O que é mais lindo, não tem muito o que fazer. É você levantar sua mão e aceitar Jesus de todo o teu coração. Porque todo o resto Ele já fez. Ele já morreu. Ele já pagou esse preço. Existe um pai que está adotando. E Ele está te adotando. Você só tem que aceitar. Isso é o mais lindo. Não tem muito que a gente possa fazer quanto a isso. Isso aqui, por isso é o nível mais raso. Porque tudo Jesus já fez. A gente só recebe, irmão. E aí você fala assim, pastor, esse nível eu já passei. Glória a Deus pela sua vida. Você já está muito na frente de uns 50%, irmão. Que ainda está no nível da provisão. Qual que é o próximo nível, pastora? Aí vocês vão abrir comigo em Mateus 8, 23. Obrigada, Jesus. Pelo teu infinito amor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade. Tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui já é um outro nível. Jesus, ele multiplicou o pão para os discípulos e para a multidão. Mas tem um momento em que Jesus chama os discípulos. E ele fala, vamos passar para o outro lado. Duas coisas. Primeira, passar para o outro lado. Não existe nada tão bom na sua vida que não possa melhorar. Não existe nada que está tão maravilhoso que Deus não pode fazer muito melhor. Então sempre Deus vai te chamar para ir para um novo nível nele. Deus sempre vai te chamar para ir para um outro lado. Mas Ele chama discípulos. Existe uma grande diferença entre a multidão e os discípulos. Para você ser discípulo, você tem que deixar de ser multidão. A multidão ainda está no primeiro nível de fé. O discípulo entra no barco com Jesus. Discípulo é aquele que serve a multidão. Sabe como é que você vai saber se você é multidão e discípulo? O que a multidão fazia nos tempos bíblicos? O que ela fazia? Muito simples. A multidão, ela ouvia o sermão e ia embora. Então, se você apenas escuta e vai embora, você é multidão. Agora, se você serve a outros, você é discípulo. Discípulo é aquele que está mais próximo. Discípulo é aquele que quer gerar Cristo em outros. Seja discípulo. Seja discípulo. E aí, Jesus entra no barco com eles. E, gente, é muito fácil. É que eu sou aquela pessoa que eu me coloco nas situações. Eu me coloco real, assim. E eu fico pensando assim, se eu não soubesse o final, como eu agiria? Porque pra gente é muito fácil saber no final.
Você já sabe o final, você já sabe que Jesus acordou, repreendeu o mar e ficou tudo certo. Mas e se você não soubesse que isso ia acontecer? Imagina aqueles homens dentro do barco, Jesus dormindo tranquilo, e começam umas ondas gigantescas que cobriam o barco. Mar é lugar de instabilidade, porque água não foi feita para pisar. Então tudo que a gente não consegue ter essa segurança, a gente se sente instável, inseguro. Então eles já estavam se sentindo inseguros, o barco virava para um lado, virava para o outro, imagina. Pensa se você também não teria medo. É muito fácil a gente falar, né? E aí o que eu quero te dizer, Jesus está no barco com você. O teu barco pode estar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, mas o Senhor está lá dentro também. Então o Senhor tem te chamado para se posicionar e crer. Você está indo para o outro lado. E aí entram as tempestades. Pastor, o que são as tempestades? As tempestades, elas são as provas que a gente enfrenta. E para facilitar, olha como é que fica mais fácil. Fabinho, obreiro Fábio, você já fez prova de direito penal? Nunca fez? Por que não? Fábio nunca fez. Por quê? Porque ele não estava na faculdade de direito. Só faz prova quem entrou na faculdade. Como assim, pastora? Se você falou assim, Deus me usa, Deus me dê mais unção, me dê mais prosperidade, me dê mais do teu amor. Deus, eu quero um nível mais profundo em ti. Você se matriculou numa faculdade. Nesse momento você falou assim, ei, eu estou me matriculando aqui na faculdade. Então você vai fazer prova, irmão. Porque só faz prova quem está na faculdade. E aí acontece assim, a gente vai lá, faz a prova, e olha como é que fica fácil de entender. Se eu vou bem na prova, eu passo para o outro semestre. Olha, eu saio de penal 1 e vou para penal 2. Se eu não vou bem na prova, eu faço a recuperação, que é a mesma matéria da prova. E se eu não passo? Eu repito o mesmo semestre. Então tem pessoas que estão na mesma prova há 10 anos. Ela está num ciclo infinito. Mas por quê? Porque ela não é aprovada. Enquanto você não for aprovada nessa prova, você vai continuar fazendo ela até você entender. Porque é assim que o Senhor trabalha. Você precisa ser aprovado. A partir do momento em que você aprender a confiar no Senhor, essa prova foi. As coisas começam a melhorar. Mas às vezes você está no mesmo ciclo. Por quê? Porque você ainda não passou. O povo não era para ter ficado 40 anos no deserto. Eram 11 dias. Mas eles foram reprovados. Deus não quer 11 anos você no mesmo lugar, gente. Ele quer te levar para um outro lugar. Mas aí você entra no barco, começa a tempestade e você volta para trás. Aí você vai de novo, a mesma tempestade, você volta para trás. Segue. Pastor, e o que eu devo fazer? Aquela musiquinha do irmão Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe? É isso. É passar pela prova dando glória a Deus. Quem é você na prova? Eu gosto muito de dizer uma coisa. O trigo e o joio, ele nasce junto. E como que eu consigo saber, pastor, a diferença? É que o joio amassado, ele vira veneno. E o trigo amassado, ele vira pão. O trigo, quando amassado, ele alimenta outras pessoas. Quem é você na prensa? Quem é você? É veneno? Ou você é alimento? Através do teu testemunho, você tem alimentado os teus irmãos. Quem é você? Porque é na prova que eu sei o que está dentro do teu coração. Como você passa pela prova? Eu lembro que 1 Tiago, ele vai dizer assim, irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passares provação. Falei, doido. Piruta. Quem que fica feliz?
Mas eu entendi que se eu estou numa aprovação é porque Deus está querendo me aprovar. Tem alguma coisa ali para chegar. Por isso eu me alegro. E eu lembro que mais ou menos há uns 3 meses atrás, eu preguei nos jovens. E eu falei um pouquinho sobre a prova no meio da palavra, assim. Como eu estou fazendo hoje. E eu lembro que eu falei assim, gente, minha vida está até tranquila demais. Está alguma coisa errada. E eu falei assim, Deus, eu preciso de algumas provas, porque se eu estou na prova, eu sei que o Senhor quer me levar para um novo nível. Nunca me arrependi. Porque Deus já vai me passar na prova, eu ainda peço. Aí ele fala, então vamos até acelerar essa prova aí, ó, para minha filha, que ela está até pedindo. Gente, sem mentira, eu desci do altar, eu sentei na cadeira, eu falei assim, o que eu pedi? Eu falei, não é possível. Alguns jovens vão até lembrar que eu falei assim, eu estou até precisando de umas provas na minha vida. E aí, a prova vem, né? Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que agora a gente vai entrar em algo que você precisa entender. Existem coisas na nossa vida que não é culpa de Deus e não é culpa do diabo. São coisas naturais. Como assim, pastora? Tem coisas na tua vida que não é Deus que está te fazendo passar e não é o diabo que está te fazendo passar. São coisas naturais. Por exemplo, alguns não sabem. Há mais ou menos uma semana atrás, o meu carro deu problema. Meu antigo carro. Parou no meio da BR, glória a Deus que o Senhor nos livrou de um acidente. Podia ter sido muito pior. Ele parou no meio da BR. E ele quebrou o bloco do motor. 40 mil conserto. Arrumei de vender o carro, me ofereceram 6 mil reais no meu carro. Vendi o meu carro por 6 mil. Falta eu pagar muito mais que 6 mil. Só que eu entendo que isso não é culpa de Deus e não é culpa do diabo. Isso são coisas naturais. A minha vida é blindada, eu sou dizimista, eu sou primiciante. Eu não dei legalidade. Mas o carro eu adquiri com problema. Não é culpa de Deus. Mas eu sei que Deus vai usar essa situação para me honrar. Como? Não sei. Eu não preciso entender. Eu só preciso crer. E aí, você pode dizer assim, meu Deus, pastora, que loucura. Que loucura. Mas eu já entendi que eu passo pela prova dando glória a Deus. Se eu estou falando é porque eu vivo isso. E aí, gente, o que eu preciso que vocês entendam? Coisas naturais. Por exemplo, o trânsito. O crente fica parado, o ateu fica parado também. O ladrão e o trabalhador ficam parados. O pastor, o padre fica parado. Todo mundo fica parado. Não tem a ver com o diabo e não tem a ver com Deus. Olha aí, ó, o diabo fazendo esse trânsito parar de novo, ó. Tem nada a ver. São coisas naturais. Só que nessa situação natural, a gente também sabe como é o teu coração. Agora, também existem coisas que são plantação sua. Coisas que você plantou. Às vezes o que você está vivendo hoje não é prova, é consequência. Porque, glória a Deus, eu não preciso perguntar para um agricultor, eu acho que isso aí eu sei. Se eu planto milho, eu colho milho. Glória a Deus. Porque imagina se a gente não soubesse o que a gente ia colher. Planto milho, eu fico orando, Deus, em nome de Jesus, que nasça milho e não nasça manga. Porque eu preciso do milho. Já pensou? É ridículo o exemplo. Mas você planta pecado e quer colher bênção? O que você tem plantado? Você colhe o que você planta. Você vive o que você planta. Porque é o que você vai colher. Então tem situações na sua vida que não é Deus, irmão. É você mesmo que se colocou ali. Mas deixa eu te falar. Deus é fiel para te tirar. Deus é fiel para fazer. Deus é fiel para te perdoar. Deus vai fazer. Mas comece a plantar diferente a partir de hoje.
Amém? Deixa eu ver aqui. E aí, a gente olha, né? E eu fico imaginando, né? Os discípulos lá desesperados. Aí eles foram acordar Jesus e eles devem ter pensado o quê? Não, Jesus vai acalmar a gente, né? Falar assim, ô meninos, calma, tranquilo, tranquilo, ô, Mar, para aí. Eles acharam isso, mas Jesus repreendeu eles. Jesus repreendeu. Sabe por quê? Porque o que Jesus espera de você é que você levante essa tua cabeça e comece a repreender. Que você faça alguma coisa. Deus se move quando você se move. Como assim, pastora? Você é cheio do Espírito Santo. Você tem Cristo habitando dentro de você. Então para de chorar, para de murmurar. Levanta essa cabeça e começa a declarar palavras de vitória sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Jesus espera isso de você. Jesus não espera que você fique... Oh, Jesus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Claro que Ele sabe. Não é porque você não está vendo Ele que Ele não está com você. Esse é o problema da tempestade, cara. É tudo escuro. É tudo escuro, é um breu. Breu? Vocês sabem? Sim, né? É um breu. Você não vê nada. Você fala, eu tenho certeza que Deus não está aqui. Que não é possível que Ele está deixando eu passar por isso. Deus, Ele quer a tua maturidade. Porque Deus não entrega nada para menino. Deus tem que te formar. Deus precisa que você cresça. Deus está muito mais preocupado com o seu caráter. Você já parou de pensar em parar de pedir para Deus mudar circunstâncias? Porque às vezes Deus está usando as circunstâncias para mudar você. Você já pensou nisso? Que isso é para mudar o seu caráter? Começa a aprender com o que você está vivendo. Começa a aprender com isso. O que Deus quer tirar de mim? O que está saindo de mim nesse momento? É isso que Deus quer. E aí, a gente entra numa questão. Eu falei sobre as obras de Satanás, né? As provas de Satanás. As tentações. E eu quero falar uma coisa com você. Que medo besta é esse que você tem do diabo? Que isso? Porque tem gente que vem falar comigo e fala assim, pastora, aquele lá. Eu falo, aquele lá quem? O que você está falando, menina? Aquele lá, pastora, aquele. Aquele quem, bênção? Aquele lá, que caiu dos céus. O diabo. Não, pastora, calma. Não fala não, que ele escuta e ele vem incomodar. Ô, crente. Deixa eu te falar uma coisa aqui hoje. Não estou te falando, em nenhum momento, que o diabo não é astuto. Que ele é. E ele é muito mais inteligente que a gente. Muito mais. Ele tem milhares e milhares de anos. Ele é inteligente, ele é astuto, ele sabe a sua fraqueza. Mas, ei, o diabo não está fora de controle, não. O diabo não está fora do controle de Deus, não. E eu vou te mostrar uma coisa. Olha só. Cristo. Primeiro momento que o diabo fez uma coisa para Cristo foi quando... Não o primeiro momento, né? Mas um dos momentos. Pedro, ele olha para Jesus. Jesus estava dizendo assim... Muda o toquinho que a minha cabeça começou a cantar a música. Que ele está fazendo. Oh, Deus. Ai, Jesus. Oh, Pai. Vamos lá. Um dos momentos foi quando Jesus estava dizendo, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro fala assim com ele,
Não, mestre, não fala isso, você não vai morrer. E aí Jesus vira para Pedro e fala, aparta-te de mim, Satanás. Aqui eu quero fazer um parênteses bem grande. Antes disso acontecer, Pedro também tinha ouvido outra voz. Antes disso acontecer, ele estava com os discípulos começaram a falar com Jesus. Jesus, estão dizendo por aí que o Senhor é Elias, que o Senhor é os profetas, entre outras coisas. E aí Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha e fala assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E aí Jesus fala, uau! Pedro, isso não foi carne nem sangue que te revelou. Isso veio do céu. Isso foi meu Pai que te revelou. Porque não tinha como vir de você. Um pouquinho depois, Jesus olhou para Pedro e falou, sai de mim, afaste de mim, Satanás. Os dois momentos que Jesus fala que não era Pedro falando. Em um momento, Pedro estava na frequência certa, no outro, Pedro não estava. Quais são as vozes que você tem ouvido? Qual frequência você está conectado? Isso diz muito. Quem você escuta? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quais são as vozes que estão falando no seu ouvido? Isso é muito sério, gente. Porque aquilo que você escuta começa a ser produzido no teu coração. Que você esteja conectado na frequência celestial. Que você escute o que o Senhor está dizendo. Ei, filha, está chegando. Ei, filho, vai dar certo. Ei, filho, tem uma bênção logo ali. Porque quando você coloca os teus olhos na tempestade, você tem medo. Não tira o olho de Jesus. Não tira o olho da promessa. Está acontecendo tudo, mas você está aqui, ó, focado. Porque se você olhar demais para a onda, você bate o medo. Não olha para a onda. Olha para Cristo, que foi quem te chamou. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. E aí, voltando aqui para o diabo. Gente, eu não gosto de dar audiência para ele não, tá? Gosto não. Mas eu preciso falar isso para vocês entenderem de uma vez por todas. E aí, ele fala, afaste de mim. Ali o diabo já sabia um pouco da profecia. Já sabia muitas coisas. Então ele fala, eu tenho que fazer com que esse homem não morra. Porque ele falou que vai ressuscitar, então ele não pode morrer. Então vamos tentar fazer ele não morrer. Passou um pouquinho, ele entra em Judas e crucifica Jesus. Nem ele sabe o que ele quer. Bipolaridade. O diabo é bipolar. Nem ele sabia mais. E um momento ele fala para Jesus não morrer, outro momento ele estava matando Jesus. Porque do mesmo jeito que você não conhece os planos do Senhor, Satanás também não. Então ele tenta de todo jeito fazer tu não chegar. Mas você chega. Porque até quando ele tenta, o que ele faz é para poder te levar para a promessa. E olha só. Olha outra coisa. Imagina, Satanás vai lá e mata. Jesus ressuscita. Aí Satanás olha e fala assim, meu Deus, agora o negócio ficou doido. O que eu vou fazer agora para parar esse povo? Porque ele também escutou Jesus falando assim, e esse evangelho será pregado em todas as nações. Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Imagina a cabeça dele fritando. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas, gente, é como jogar xadrez com o cara que inventou o xadrez e que sabe os próximos passos que você vai dar antes mesmo de você dar. É impossível. E aí o diabo, ele pensa assim, o que eu vou fazer? Vou matar todo mundo, né? Vou matar todos. Vou dizimar, galera. E aí o que Satanás faz? Começa a perseguir os cristãos. E aí Luciano Subirá, ele diz uma frase que é muito legal. A perseguição do diabo contra a igreja fez dele um dos principais missionários. Porque quando ele começou a perseguir a igreja, aonde iam os cristãos, eles pregavam a palavra. Aonde passava aquele homem que tinha sido perseguido, ele pregava a palavra. E a palavra foi pregada em todo o mundo. Satanás, ele tentou parar o plano de Deus, mas ele cooperou para o que Deus tinha. E é igual na sua vida. Obrigada, Jesus.
Martinho Lutero já dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele não está fora de controle. Ele não está fora. Eu gosto de dizer que ele é como se fosse um cachorro na coleira. Ele vai até onde Deus deu corda para ele ir. Ele não faz nada além disso, não. Para de acreditar coisa a ele que não tem nada a ver. Ele não merece essa fama toda que você dá, não, gente. Mas ele pode tocar em você se você der brecha para isso. Existem permissões que você dá. Não dê brecha. Fica no caminho. Não desvie para a direita nem para a esquerda. Vai. Porque se você desviar, aí sim ele vai poder tocar em você. Mas se isso não acontecer, ele não pode tocar em você. Mas existem circunstâncias em que Deus permite que ele toque. Como foi o caso de Jó. E aí a gente tira uma coisa muito bonita de Jó. O que a gente tira? Isso eu aprendi com a Robertinha hoje. A Rô, a gente estava conversando sobre isso e ela falou isso para mim. E eu falei, Rô, isso é muito forte. Isso é muito forte. O que, pastora? A mesma situação que estava acontecendo, a mesma. Deus ia usar aquilo para exaltar Jó, mas o diabo também poderia usar para humilhá-lo. Só ia depender de Jó. A situação da sua vida pode ser algo que Deus vai usar para te levar para um novo nível. Mas se você não conseguir entender que Deus está contigo e que isso coopera para o seu bem, o diabo também pode usar contra você. Vai depender de quem? De você. Você decide se o que você está passando vai te levar para um novo nível em Deus, ou se o que você está passando vai fazer com que você seja humilhado. Eu escolho que aquilo que eu estou vivendo me leve a um novo nível, que Deus me honre. Eu tenho certeza que tudo o que acontece na minha vida é para o meu bem. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a questão é, pastora, mas por que não é assim para algumas pessoas? Porque não é para qualquer um, é para aqueles que amam a Deus. E amar a Deus é cumprir princípios. A Bíblia diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, se você não busca ter uma vida reta de santidade, você não pode dizer que ama a Deus. E não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia. Jesus disse, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E para essa pessoa, todas as coisas vão cooperar. José, ele teve um sonho. Ele se via acima dos irmãos, acima até mesmo dos pais. Obrigada, Cris. Ele se via. E depois do sonho, o que aconteceu? Foi vendido como escravo. Satanás pensou, não vai chegar um dia para chegar. Aí venderam, foi para a casa de Potifar. José foi, resistiu à mulher de Potifar. Ei, não se deite com a mulher de Potifar. Não se deite. Não aceite a bandeja que Satanás te entrega. Porque ele te dá de colher, mas ele tira com pá. No início pode parecer que está legal. Mas vai chegar um momento em que ele vai tirar. E quando ele começar a tirar, que o Senhor tenha misericórdia. E aí, eu preciso que você entenda isso. Que José, ele não se deitou com a mulher de Potifar. Ele resistiu. O diabo sabe quando você vai ter fome, gente. Jesus jejuou inúmeros dias. No primeiro dia, Satanás não veio. Nem no terceiro, nem no quarto, nem no 10º, nem no 20º. Satanás veio no 40, quando ele teve fome. Aí Satanás veio. Satanás, ele sabe esperar a sua fome. Vai chegar um dia que você vai ter fome. Todos nós temos o dia da fome. E é nesse dia que ele vai te aparecer com uma proposta. E é nesse dia que você vai falar, aparta-te de mim, Satanás.
e depois os anjos do Senhor vão te servir. Porque você tem que entender que isso acontece na nossa vida. As propostas, elas vêm. E muitas vezes aos nossos olhos parece que é uma coisa boa, mas não é. E você precisa estar conectado na frequência correta para você saber discernir isso. E aí, José não se deita, ele vai para a cadeia. E aí Satanás falou, agora já era isso aí. Acabou para ele. Tá aí preso, o que ele vai fazer? Governador. Que governador? Que o quê? Mal sabia Satanás que ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Ei, pode estar tudo errado na sua visão, mas para Deus você está exatamente onde você deveria estar para a promessa. A gente não entende, a gente não compreende o agir de Deus. Isso é o mais lindo. Você não entende, mas Deus não te chamou para entender. Deus te chamou para crer. Deus te chamou para dar o primeiro passo onde você não está vendo o chão. Isso é fé. É isso que agrada o coração de Deus. O louvor pode vir subindo. Eu preciso que vocês entendam que a prova, ela vem no momento de instabilidade. A prova não veio quando o barco estava lá na margem. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Se começasse a tempestade, eles estivessem em terra firme. Mas ela vem quando tu está no processo. É nesse momento. É no momento em que você estiver passando ali. Que você está, por exemplo, emocionalmente um pouco abalado. Ou com alguma prova financeira, amorosa, espiritual. É nesse momento em que chega a tentação. É nesse momento que as provas vêm. É no momento de instabilidade. E eu sei que as mais difíceis são as provas que ninguém sabe que você está passando. É muito fácil vocês saberem, tipo, nossa, vou orar pela pastora, né? Olha que tudo que está acontecendo na vida dela. Vocês sabem, é visível. Agora, existem pessoas aqui que estão passando por momentos sozinhas, caladas. Essas são as provas mais difíceis. Aqui ninguém vê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus está no barco com você. Não é porque eu não estou vendo que Ele não está. Ele está contigo nessa. E você vai passar por ela. E você vai vencer isso. E eu quero que você saiba que aqui você tem uma família. Não passe por nada sozinho. Aqui você tem pessoas que te amam. Que querem cuidar de você, que querem te ajudar. E nessa noite, eu vou chamar os obreiros e os pastores para estarem aqui na frente. E eu quero que você, que tenha algo para receber alguma resposta, ou você que está se sentindo fraco na fé, e você quer hoje receber uma recarga espiritual, eu vou te chamar aqui na frente. Porque nós temos que ajudar uns aos outros. Você não está nessa prova sozinho. E ainda que você não está vendo, Deus está fazendo. Ele está trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que você não consiga enxergar ou entender que aos seus olhos pareça que está, sei lá. Sabe aquele momento que você fala assim, eu não sei nem te explicar o que está acontecendo na minha vida, pastora. Eu sei lá. O apóstolo disse que é o tempo do nada a ver, né? Nada a ver, não estou entendendo nada. Confia. Confia. Só faz prova quem Deus está levando para um novo nível nele, irmão. Só faz prova quem Deus está levando. Que você seja aprovado nessa prova. Que você aprenda a glorificar o Senhor em meio a adversidades da vida. Não murmure mais. Pastor, eu errei até hoje, mas hoje você fará diferente a partir de agora. Eu não estou me importando com o passado, gente. Se você aprendeu a partir de hoje, é isso que importa. E que hoje você aprenda a dar glória a Deus. Pare de murmurar, pare de chorar. Ergue essa cabeça. Ergue essa cabeça. Repreende esse mar.
Fala, eu sei em quem tenho crido. O meu pastor, o meu pai, ele é fiel para cumprir tudo. Ele é fiel. E se ele prometeu, ele vai fazer na minha vida. E é isso que eu acredito. E é isso que eu confio. Vamos ficar de pé nessa noite.